Temos visto, desde a semana passada, que normalmente nós, seres humanos, nos dividimos entre aqueles que têm uma tendência mais racional e os que têm uma tendência mais emotiva. Uns são influenciados por suas emoções, enquanto outros são impelidos pela razão. E nesse dualismo, via de regra, a gente se identifica de um lado ou de outro e parece que não existe espaço para equilíbrio. Mas será que precisa ser assim? Será que existe um lugar onde razão e emoção se encontram? Na última semana, nós já começamos a ver que existe. Nas Escrituras, existe um lugar onde mente e coração se encontram de maneira muito evidente. Os Salmos de Lamento. Neles, o sofrimento, os sentimentos e a razão não são desassociados. Muito pelo contrário, eles parecem caminhar de mãos dadas. Nos Salmos de Lamento, homens inspirados por Deus tiveram a capacidade de expor os seus sentimentos, as suas emoções de maneira profunda, com muita propriedade, com riqueza de detalhes, mas sem abandonar uma cosmovisão biblicamente fundamentada. Esses são os Salmos de Lamento. Na semana passada a gente começou uma série de mensagens, e hoje a gente tem a segunda mensagem, Fé em Dias de Lamento. Para assistir a primeira mensagem, você pode ir a uma plataforma, as principais plataformas digitais de podcast, e procurar por IPCcast. E você encontrará lá a mensagem anterior. Ou então no YouTube, no nosso canal, canal da Igreja Presbiteriana de Cascadura no YouTube, onde também tem a mensagem da última semana e você pode assistir lá depois. Hoje a gente vai continuar falando sobre fé em dia de lamento. Creio que seja extremamente oportuno a gente pensar sobre fé em dia de lamento nos dias que nós vivemos. Nós vivemos num tempo marcado por uma pandemia que, de acordo com os meios de comunicação, já contaminou mais de 3,7 milhões de pessoas, que já resultou em mais de 264 mil óbitos, e tem afetado direta e indiretamente a vida de todos nós. Então, eu creio que nós vivemos dias de lamento. E aí, para pensar sobre esses dias de lamento, nós utilizaremos o Salmo 42. E enquanto você abre a sua Bíblia, eu convido você a mais uma vez fechar seus olhos, porque nós vamos orar e pedir a direção de Deus para esse instante, pedindo que o Espírito Santo de Deus ilumine as nossas mentes e corações para ouvirmos aquilo que o Senhor tem para nós. Vamos orar? Deus bondoso, nesse instante, Pai, onde nós abrimos a Tua palavra, com o desejo, Senhor, de ouvir a Tua voz, nós queremos pedir a iluminação do Teu Santo Espírito. Nós cremos que a Tua palavra é viva e eficaz, e queremos ser por ela instruídos, encorajados e fortalecidos, Senhor Deus. Que nós ouçamos de maneira muito clara, Senhor Deus, a Tua voz nesse instante, e que a Tua palavra dê direção para a nossa caminhada, Senhor Deus. Em nome de Jesus, que as nossas mentes e corações estejam atentas àquilo que o Senhor tem para cada um de nós neste dia, em nome de Jesus. Amém. Salmo 42 é o texto que servirá de base para a nossa reflexão nessa noite. Como a corça anseia por águas, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus. Com cantos de alegria e de ações de graças, entre a multidão eu festejava. Por que você está assim, tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de Ti me lembro
desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém. Embora o nome de Davi não seja citado no Salmo, grande parte dos comentaristas atribuem o Salmo 42 ao rei Davi. O famoso rei Davi, o famoso rei de Israel. Como nós sabemos e já vimos na última mensagem, Davi era conhecido pela sua capacidade de expressar de maneira profunda os seus sentimentos para Deus. Não à toa, na Bíblia ele é conhecido e chamado como homem segundo o coração de Deus. Quando a gente olha para o Salmo 42, se você tiver aí com a sua Bíblia aberta, a gente percebe que o Salmo 42 pode ser facilmente dividido em duas partes, que terminam com o mesmo refrão. A primeira parte, os versículos de 1 a 5, onde o versículo 5 é esse refrão. A segunda parte, versículos de 6 a 11, onde o versículo 11 é a repetição do refrão lá do versículo 5. Embora o salmista não descreva, a gente pode dizer que esse salmo foi escrito por Davi em momento de exílio. Muito provavelmente durante o período em que ele precisou ficar longe de Israel devido à perseguição de Saul. Se você já leu o livro de 1 Samuel, você sabe exatamente do que eu estou dizendo. Existiu um momento da vida de Davi, antes dele assumir o reinado, onde ele foi perseguido por aquele que até então era rei, Saul. Saul, se vendo ameaçado, teve ciúmes, teve inveja, se viu ameaçado por Davi e resolveu persegui-lo para lhe tirar a vida. Davi, sabendo disso e sabendo que sua vida corria risco, resolve então fugir de Israel para o exílio, para preservar a sua vida, porque ele sabia que Saul, que naquele momento era rei, queria matá-lo. É bem provável que o Salmo 42, que nós acabamos de ler, tenha esse contexto como pano de fundo. E aí é interessante porque nós lemos os versículos 1 e 2, e o salmista diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? O salmista então começa falando com intensidade do seu grande desejo de estar na presença de Deus. Mas notem que ele não está se referindo às práticas da sua devoção pessoal. Davi não estava impedido de orar, por exemplo. A devoção pessoal do cristão, a oração, a leitura e meditação nas Escrituras, o canto de louvores, pode e deve acontecer individualmente, onde quer que nós estejamos, e assim era com Davi. Então, quando Davi, no início do capítulo do Salmo 42, começa dizendo e fala assim: quando poderei entrar para apresentar-me a Deus, ele está se referindo especificamente à sua presença, à sua participação nos cultos e cerimônias públicas que aconteciam em Israel. Como alguém que estava exilado, como alguém que não estava vivendo no meio do seu povo, Davi estava, portanto, impedido de frequentar a assembleia, de frequentar a igreja. Ele estava impedido de frequentar os cultos, de frequentar as reuniões religiosas. E é exatamente sobre isso que o Salmo 42 vai tratar. O seu anseio, então, é pela participação no culto, nos cultos, nas cerimônias públicas que aconteciam em Israel.
Esses encontros, ele estava privado de participar devido à sua condição. Já por algum tempo, como exilado, longe do seu povo, longe da sua terra, ele estava privado, então, das atividades públicas comunitárias, se assim a gente pode dizer, devido a ter sido forçado a fugir para o exílio para preservar a vida. E aí é interessante a gente pensar que, normalmente, tempos de fuga e de exílio são marcados por uma série de restrições. Restrições das mais diversas. Como eu já citei anteriormente, se você for ler com atenção o primeiro livro de Reis, você vai perceber que na vida de Davi não foi diferente. Esse período de fuga, quando ele está fugindo de Saul, ele vivencia restrições, ele vivencia realidades difíceis no exílio. Contudo, o principal motivo para o lamento, de acordo com o Salmo 42, era exatamente ele estar privado, impedido de participar das celebrações dos cultos públicos junto com seus irmãos. Percebam que em meio a uma série de restrições e dificuldades da vida de alguém que está em fuga, exilado, a principal inquietação de Davi reside não na sua condição de exilado, mas no fato de que a sua condição de exilado o torna impossibilitado, o priva da possibilidade, da realidade de celebrar comunitariamente, de participar das reuniões, de participar dos cultos. Parece e pode ser e parecer estranho para alguns que em meio a tantas privações, essa seja a mais sentida por ele. Mas a verdade é que para crentes, para discípulos de Jesus, a impossibilidade de congregar, de se reunir com os outros irmãos para cultuar ao Senhor, é certamente um motivo de grande dor, de tristeza e de inquietação. Se você que agora me assiste, participa dessa celebração online, tinha o hábito, tinha o costume de celebrar, de congregar numa igreja, de frequentar as celebrações, os cultos, escola dominical, de frequentar os grupos pequenos, e durante esse período de pandemia, se vê agora privado dessa realidade, você sabe do que eu estou dizendo. Nas últimas semanas, a CNN Brasil divulgou uma pesquisa perguntando sobre quais lugares as pessoas voltariam a frequentar assim que acabasse o isolamento social. Então, a ideia da pesquisa era saber assim, olha, assim que não existir mais restrições, onde você puder ter liberdade de ir para a rua e de voltar à sua vida e à sua atividade, quais são os lugares que você quer ir primeiro? Quais são os lugares mais urgentes? E é muito interessante, eu fiquei bem feliz, se assim eu posso dizer, com o resultado da pesquisa, porque a pesquisa concluiu que as igrejas seriam os lugares onde as pessoas voltariam mais rapidamente, se possível na mesma semana. Assim que acabasse a restrição, as pessoas desejam retomar a prática de congregar. Por isso eu faço coro ao lamento do salmista, dizendo: quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Quando voltaremos a nos reunir presencialmente, ouvir as vozes uns dos outros orando, ouvir os nossos irmãos cantando, juntos celebrando ao Senhor das nossas vidas, ao nosso Criador, ao nosso Salvador, o Deus que nos ama, o Deus a quem nós amamos. Porque em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, essa restrição, a restrição de participar da celebração de maneira coletiva e presencial, a celebração pública, traz grande dor e traz grande inquietação ao meu coração, e eu creio que traga inquietação ao seu coração também. Que triste período de lamento esse nós estamos vivendo, impedidos de nos reunir presencialmente. E a minha oração é que esse momento em que a gente está vivendo nos leve a considerar o valor precioso, inestimável dos encontros públicos das nossas igrejas. Quantas vezes, por motivos pequenos, nós deixamos de participar das celebrações, deixamos de participar dos cultos, deixamos de participar dos encontros. E nesse momento a gente quer participar e estamos impedidos de fazê-lo. Então a minha oração e a primeira coisa que eu quero destacar no Salmo é exatamente isso, que esse momento em que estamos vivendo,
assim como Davi viveu por circunstâncias diferentes da nossa, é verdade, nos leve a uma percepção e uma valorização dos nossos encontros e reuniões públicas como igreja. Que ao findar desse período, nós realmente nos lembremos do quanto nós sentimos faltas dos cultos, das reuniões de oração, das escolas dominical, das reuniões de grupo pequenos e atividades das mais diversas. Porque essa é a inquietação para alguém que é discípulo de Jesus, para alguém que crê em Cristo, para alguém que está acostumado a caminhar com os irmãos e a celebrar junto comunitariamente. Dói, perturba, incomoda, traz angústia, traz sofrimento, ficar longe da comunidade dos santos. É verdade que o culto online tem sido uma ferramenta que é bênção de Deus para o tempo que a gente vive. Mas longe de substituir completamente a realidade da reunião presencial, onde nós ouvimos uns aos outros, onde nós olhamos para as expressões uns dos outros e juntos exaltamos e cultuamos ao Senhor das nossas vidas. Continuando, versículos 3 e 4, minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ações de graças, em meio à multidão que festejava. Em meio à tristeza e à dor por estar impedido de frequentar as celebrações culticas comunitárias, Davi ainda precisa lidar com o escárnio e a zombaria constante daqueles que querem atacar a sua fé, que perguntam, onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Por que ele não impediu que tudo isso acontecesse? Me parece que a gente vive num tempo assim também, onde nós somos escarnecidos e zombados, porque em meio a esse tempo de angústia, sabemos que a solução não virá de uma vacina ou de um remédio, mas sabemos que a solução virá do eterno, virá de Deus. E por isso clamamos pela sua misericórdia, por isso clamamos pela sua intervenção. E talvez você já tenha vivenciado perguntas como as que faziam para Davi, onde está o seu Deus? Se ele é tão bom como você diz, por que ele deixou que tudo isso acontecesse? Por que tem tanta gente sofrendo? Por que tem tanta gente morrendo? E aí, diante disso, Davi fala que as lágrimas têm sido alimento dele de dia e de noite. A tristeza interior é tamanha que o salmista se abstém do alimento e apenas chora. Sabe alguém que está vivendo uma tristeza tão intensa, mas tão intensa, que já não sente fome? Não sente necessidade de comer, porque aquilo parece não atrair. Essa é a ideia. E aí no verso 4, o salmista se diz angustiado, e ele compara a situação atual de alguém que está privado dessa vida cultica comunitária com a sua situação anterior. Ele fala assim, olha, antes eu ia na frente da multidão, eu conduzia a procissão para a casa de Deus. Quando as pessoas iam, eu estava lá na frente, indo na frente de todo mundo. E eu acompanhava, e os cantos de alegria, as ações de graça, em meio ao povo, eu festejava, eu celebrava. E hoje eu me pego nessa situação. Então ele está triste, ele está angustiado. Ele compara a situação atual dele, de alguém que está privado da vida cultica comunitária, com a situação anterior dele, de alguém que era profundamente engajado e vivia essa vida cultica comunitária de celebração de maneira intensa, de maneira profunda, né? Utilizando as palavras do salmista, né? Ele ia à frente, ele conduzia a procissão, ele costumava ir com a multidão, ele estava lá cantando com alegria, com ação de graças no meio da multidão enquanto festejava o Senhor. E aí ele finaliza no versículo 5, essa primeira parte do Salmo, com um refrão que se repete no versículo 11. Se você ler depois com calma, você vai perceber que são as mesmas palavras. É um refrão realmente, que é repetido nos versículos 5 e 11, dizendo assim,
Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. Davi, então, estabelece uma espécie de diálogo consigo próprio, como quem conversa com seus pensamentos, quem conversa com seus sentimentos. E aí parece estranho, porque o versículo 5 é exatamente o versículo onde a razão e a emoção se encontram. Lembra do que eu falei sobre os salmos de lamento, como momentos onde razão e emoção se encontram? E é isso que nós estamos testemunhando aqui no versículo 5. É como se até agora, nos 4 primeiros versículos do Salmo, o salmista falasse de suas emoções, falasse daquilo que ele está sentindo, da sua tristeza, dos porquês da sua tristeza, dos sentimentos que estão invadindo e que tomaram o seu coração. E agora no versículo 5 parece que ele está se permitindo ser convencido. A razão entra, a razão encontra a emoção. No versículo 5, ele traz à memória o seu referencial bíblico para convencer sua alma e dirigi-la à única fonte de verdadeiro alívio, que é Deus. A única fonte do verdadeiro alívio é Deus. Por isso ele pergunta para ele mesmo: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? E ele diz para ele mesmo, como quem prega para si, né? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Então, é verdade que nós podemos, em alguns momentos, nos sentirmos abatidos e inquietos em meio às circunstâncias que a gente está vivendo. Isso é verdade, principalmente, pensando na realidade do texto, do assunto que nós estamos tratando, pela impossibilidade, pelo fato de nós estarmos privados de nos reunirmos presencialmente como igreja. Como pastor, eu às vezes ligo para as pessoas ao longo da semana, faço contato, tenho feito contato com as pessoas ao longo da semana, e é muito comum conversar com as pessoas e ouvi-las dizendo: olha, pastor, como tem sido difícil estar longe dos irmãos, como tem sido difícil estar longe da comunidade, como tem sido difícil não prestar culto presencialmente. Isso dói, isso incomoda, isso machuca, isso perturba, isso traz angústia. E a questão, o questionamento que todos nós parecemos fazer é: até quando a gente vai viver essa realidade? Quando nós teremos a oportunidade de novamente nos reunirmos de maneira presencial para celebrar o Senhor das nossas vidas? Quando será esse culto, que certamente será um culto marcado por ação de graça? Um culto marcado por muita celebração e gratidão a Deus. Essa é a realidade. Então, é verdade que a gente pode se sentir abatido e inquieto em meio às circunstâncias que nós estamos vivendo. Isso é uma verdade. Contudo, nesses momentos, eu e você precisamos convencer a nossa alma, para que a nossa alma se dirija a Deus, sabendo que a presença de Deus nos sustenta, que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o nosso Deus e que nós ainda o louvaremos juntos. É disso que o versículo 5 está falando. E aí na segunda metade do Salmo, versículos 6 a 8, nós lemos assim: a minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar, abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Em meio ao abatimento, à tristeza e à aflição, o salmista se lembra de Deus. E esse é o seu consolo, porque em Deus há esperança. A certeza é de que nós podemos colocar a nossa confiança no nosso Deus, porque o nosso Deus é uma rocha. É possível construir sobre a rocha, sobre a certeza que é Deus ao nosso lado, que é Deus presente nas nossas vidas. No versículo 7 ele diz e demonstra que em tempos de aflição,
Os servos de Deus se distinguem dos outros exatamente pela percepção imediata e pelo reconhecimento da mão de Deus em meio às tribulações. Então perceba o que diz o versículo 7, e ele percebe e tem a clareza de que Deus está agindo em todas as coisas. Abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Então, até mesmo esse momento de tensão, de sofrimento e de angústia, longe de acreditar que está abandonado à sua própria sorte, o salmista entende que tudo isso tem a ver com o dirigir de Deus na história. É Deus dirigindo a história. É Deus cumprindo o seu propósito e cumprindo o seu plano. Talvez você esteja perguntando onde está Deus em meio a tudo isso. Deus continua no mesmo lugar. Deus continua no seu trono, reinando e agindo e intervindo na história para cumprir os seus propósitos. Essa é a cosmovisão, essa é a percepção a respeito do fato do mundo que nós precisamos ter. A percepção de que nós não estamos abandonados à nossa própria sorte. A percepção de que existe um Deus que governa a história da humanidade. E que age e intervém de maneira ativa na minha e na sua vida. Alguém de quem nada, absolutamente nada, foge do controle. É nesse Deus que nós cremos. E aí ele faz uma maravilhosa súplica. Versículo 8. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia e de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Olha que maravilhosa oração que Davi faz aqui. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia. Dia após dia, Senhor, eu dependo. Eu só existo por causa do teu fiel amor. E de noite esteja comigo a sua canção. Em meio a tudo isso que eu estou vivendo, que eu desfrute do amor de Deus ao longo dos dias. E que eu seja levado a cantar louvando a Deus durante as noites. Essa é a oração ao Deus que me dá vida. Davi sabia que a sua existência e a sua vida eram sustentadas por Deus. E por isso ele pede que o Senhor o conceda amor e canção, o Deus que o dá vida. E aí ele conclui o Salmo, nos versículos de 9 a 11, onde nós lemos assim: direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Ele faz uma espécie de alternância, porque ele começa dizendo que Deus é a rocha dele. Direi a Deus que é a minha rocha. O Deus que é seguro, o Deus sobre o qual a minha vida está construída, sobre o qual a minha fé e a minha caminhada e a minha história estão alicerçadas. Esse Deus é a minha rocha. Então Davi tem essa certeza. Mas como os Salmos de Lamento é um lugar onde os sentimentos e a razão se encontram, ele começa dizendo que ele irá falar para o Deus que é a rocha dele, fazendo uma grande afirmação, e logo depois ele pergunta, por que te esqueceste de mim? Porque esse é o sentimento que ele tem. De alguém que já vive uma circunstância desafiadora há tanto tempo, que já está há tanto tempo privado. A inquietação no Salmo 42, exatamente por estar privado da vida cultica comunitária, essa é a inquietação do salmista, que ele naturalmente, ele diz, olha, o Senhor se esqueceu de mim, eu quero ter oportunidade de voltar a congregar, de voltar a caminhar. Devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo. Versículo 10, até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim. E aí, percebam o que causa agonia mortal a Davi. De acordo com o texto, não é a privação,
não são as restrições que ele tem como alguém que está vivendo em fuga e exílio, mas é exatamente o fato dos inimigos, os adversários dele, zombarem dele e zombarem do seu Deus. Onde está o seu Deus? A mesma questão que é repetida no início do Salmo, agora aparece novamente. Ele se sente profundamente inquieto e perturbado. E o mais doloroso insulto que ele recebe, aquele insulto que mais dói, que mais causa agonia, que mais causa inquietação, é exatamente a zombaria dos inimigos que zombam da sua fé e que zombam do seu Deus. E aí, caminhando já para o final, nós temos o versículo 11, onde nós temos uma clara renovação do refrão do versículo 5, onde lemos assim, novamente, Davi conversando consigo, como quem chama a razão para trazer convencimento e trazer referência para um coração que está cheio de emoções e sentimentos perturbadores. Perceba novamente do versículo 11. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Então o salmista novamente termina agora, o Davi termina o salmo repetindo mais uma vez a ideia do versículo 5. Olha, se você olhar para as circunstâncias, minha alma, realmente você vai ficar abatida, vai ficar inquieta, vai ficar perturbada. Mas lembre-se de colocar a esperança em Deus. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus, e por isso eu tenho motivos para confiar. E eu achei fantástico, quero destacar no final essa ideia e essas palavras de Davi, quando ele diz que Deus é o Deus dele. E eu quero terminar exatamente perguntando se Deus é o seu Deus. Porque quando eu olho para o texto e percebo Davi, e percebo o Salmo e a forma como Davi está se relacionando e falando com Deus nesse Salmo, quando ele diz que Deus é o seu Salvador e o seu Deus, eu percebo alguém que conhece a aliança que tem com Deus. Alguém que sabe que a vida dele pertence a Deus. E por isso ele pode dizer assim, Deus é o meu Salvador. Deus é o meu Deus. E por isso nele eu tenho esperança. Eu ainda o louvarei, porque eu conheço o meu Deus, eu conheço o meu Salvador. A aliança, o comprometimento de alguém que realmente se entregou, alguém que construiu a sua vida e a sua história firmada na rocha. Você tem construído a sua vida e a sua história firmado na rocha? Você já assumiu um compromisso com Deus? Davi fala que Deus é o Deus dele, porque existia um compromisso. Mas não apenas isso, também traz para mim a noção de submissão. De alguém que fala assim, olha, Deus é o meu Deus e eu pertenço a Ele. Eu estou completamente submisso. Eu estou com a minha mente e o meu coração curvado e entendo que a minha vida é para Ele. A minha vida está ao seu dispor. Que coisa maravilhosa. Mas será que eu e você podemos dizer a mesma coisa? Será que nós podemos dizer que a nossa vida tem sido uma vida de plena submissão à vontade de Deus, ao propósito de Deus, ao senhorio do Senhor? Por fim, a ideia do meu Deus traz para mim uma noção de afeto. Se tem algo que me chama a atenção quando eu penso em Davi, é exatamente essa linguagem afetuosa com que ele se refere a Deus. Para Davi, Deus não é um Deus distante. Ele tem a consciência de que Deus é o Senhor do universo, Criador de todas as coisas, que o Senhor rege a história e governa a humanidade. Mas ainda assim, esse Deus que é tremendo,
é o seu Deus pessoal. Que coisa maravilhosa a gente aprende. Quando a gente olha para o Salmo 42, a gente vê uma pessoa, um homem de Deus, que tinha muitos motivos para estar perturbado e inquieto, vivendo em fuga, em exílio, por ter a sua vida ameaçada. Alguém que tem que sair da sua terra, alguém que tem que abandonar as suas coisas, as suas propriedades, e vai longe, para uma terra longe. Mas que em meio a toda essa dura realidade do exílio e da fuga, a principal preocupação, a principal inquietação, a principal dor, a principal angústia, é exatamente o fato dele estar sendo privado da experiência cultica comunitária, dele não poder se reunir com os irmãos para celebrar o Senhor da sua vida. Eu sou obrigado e forçado a pensar na minha vida e na sua vida. Que de fato esse tempo seja um tempo onde a gente aprenda a valorizar a importância da gente se reunir comunitariamente. E talvez, em meio a todas as notícias que a gente esteja recebendo, a gente fique até se perguntando assim, como o salmista disse no versículo 2, quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Quando poderemos retomar a nossa vida cultica comunitária? Quando poderemos nos reunir como igreja novamente? Eu não sei precisar essa data para você. Gostaria de poder precisar. Eu não sei. Não sei se levarão semanas, se levarão dias, se demorarão meses. Não sei. Mas uma coisa eu sei. Quando o salmista fala de Deus, ele sabe, eu ainda o louvarei. Por isso eu posso botar a minha esperança em Deus. Que o seu coração se encha de esperança, de que nós podemos estar privados da nossa experiência cultica comunitária, mas nós cremos num Deus que tem poder para todas as coisas. E dentro em breve, creio eu, nós estaremos juntos, celebrando ao nosso Deus presencialmente, olhando nos olhos uns dos outros e glorificando o nosso Salvador, o nosso Deus, o Senhor das nossas vidas. Que essa verdade traga paz, inquietação, traga tranquilidade, quietude ao seu coração. Amém.